Bom, e já que a gente está falando de final de ano, não sei você, eu faço uma reflexão básica todo ano, vejo o que eu planejei, o que eu não fiz e penso no que eu vou fazer no final do ano, mas eu acho que a maioria das pessoas faz essa reflexão. Só que, às vezes, traz um pouco de melancolia, tristeza, até um pouco de confusão e também frustração. A gente vai ver como é que a gente cuida disso com uma especialista, né? Eu estou aqui com a Ana Moema Evelyn, psicóloga, né? Bom dia. Bom dia. Bom, é um prazer tê-la aqui no Bom Dia. E eu já gostaria de passar para a nossa audiência, Moema, quais são os casos mais comuns em que realmente você vê que a pessoa está procurando você porque chegou a um ponto de a reflexão beirar a tristeza, a melancolia. E quando é que isso acontece? Pronto, vamos lá então. Eu costumo dizer que esse período de final de ano ele é um período que tem essa marca da melancolia, porque ele é um período de fechamento de ciclo. Então, esse fechamento de ciclo ele está muito relacionado à conclusão de metas, de objetivos. E, às vezes, a falta da visualização dessas metas e desses passos que foram sendo desenvolvidos ao longo do ano faz com que algumas pessoas cheguem agora no período de fechamento desse ano com a sensação de que não conseguiram concluir ou fazer as coisas que haviam se planejado. Então, assim, muitas pessoas chegam com essa perspectiva: o ano passou e eu não consegui fazer nada. No entanto, durante um ano a gente faz muitas coisas, a gente desenvolve muitas atividades, a gente alcança muitas metas pequenas, mas que são significativas e importantes para chegar nas metas maiores. E o que a gente sempre orienta é que o nosso planejamento, as nossas metas, elas devem ser algo para nos direcionar, para que eu saiba para onde ir, para que eu saiba o que buscar, e não para estruturar. Então, de repente, eu não vou realmente conseguir concluir uma meta que eu estabeleci, um objetivo, mas isso não significa dizer que o meu ano foi um fracasso. Talvez um incentivo até para que no próximo ano você realize, né? Isso. Eu dei continuidade. Então, assim, esse fechamento de ciclo, somado a nostalgia, ao clima desse período, acaba, sim, intensificando essa melancolia, essa sensação de tristeza, de reflexão, de olhar para a própria vida, e em algumas pessoas causa uma sensação maior de tristeza. Tem também a questão dos encontros, da confraternização, da família. E nesse período, as pessoas que estão distantes da família, ou que perderam algum familiar, ou que moram sozinhos em alguma cidade, acabam tendo também essa melancolia um pouco mais acentuada, por conta de toda essa cultura que é construída no período de final de ano. E alguns anos como esse, né, que nós estamos, são atípicos, são diferentes, existem muitos acontecimentos que marcam e negativamente, às vezes causando um problema até maior. Vou citar aqui, nós tivemos Covid, nós tivemos uma ansiedade muito grande com as eleições. Esse ano foi um ano realmente que a gente pode chamar essa palavrinha que a gente usa muito, que é atípico, né? E aí, quando vira um problema, porque a gente viu famílias brigando nos grupos de WhatsApp, pessoalmente, pessoas quebrando carro uma das outras nas ruas, enfim, houve uma comoção muito grande por causa da disputa que foi muito acirrada. E juntando isso aos problemas pessoais, financeiros, tivemos crise econômica também, isso pode virar então um problema. E aí eu te pergunto, qual o tratamento, qual a orientação que você dá quando chega agora no fim do ano, ainda tem a reflexão, e aí de repente a pessoa cai numa tristeza e até beira uma depressão, né? Pronto, isso. Então, assim, os sentimentos de tristeza, eles são sentimentos que fazem parte do viver. Claro. A ansiedade também, ele deixa de ser um sentimento natural quando ele passa a comprometer a minha vida, ou seja, comprometer as minhas relações, comprometer a minha rotina, comprometer, inclusive, o meu equilíbrio em relação às questões que envolvem a minha vida. Quando você cita os rompimentos que existiram, por exemplo, relacionado às questões políticas, a esses níveis de agressividade. Então, isso significa dizer que alguém ou que a pessoa está tendo uma dificuldade realmente em gerir essas emoções. Isso significa que é o momento realmente de você buscar um auxílio para isso.
E aí, como que eu posso buscar esse auxílio? A primeira coisa é reconhecendo, né, fazendo essa autoavaliação e se percebendo, entendendo que eu não posso lidar com as minhas emoções de uma maneira desorganizada, porque ela compromete as diversas áreas e ela vai trazendo assim, acarretando uma série de problemas. Segundo, é entender que eu preciso buscar auxílio profissional, quando eu não consigo lidar sozinho com essas emoções, para que eu busque ali realmente um ajuste, uma organização, uma melhor gerência do que eu estou sentindo e vivendo. Bom, e diante desse quadro, quando a pessoa se reconhece, né, vê que realmente, não só nessa reflexão de final de ano, mas que ela acumulou problemas, e nessa reflexão e nesses sentimentos que traz no final do ano, ela realmente não está bem. Ela se reconhece pelos que ela sente, mas como a gente que está do lado, com um filho, com um companheiro, com uma companheira, com um colega de trabalho, que às vezes a gente vê que a pessoa está tendo algum comportamento diferente e está mais triste, mais isolado ou mais agitado. Enfim, você pode dar exemplo para a nossa audiência dos primeiros sintomas que a gente percebe numa pessoa, ou ela reconhecendo ou não? Por favor, Moema. Ótimo, muito boa pergunta. Só pontuando algo que você falou que é bem importante, é quando você fala assim, que há sentimentos que são acumulados. Ninguém chega a um nível de adoecimento por uma situação isolada. Exato. A gente adoece acumulando situações, a gente vai adoecendo aos poucos, principalmente por desprezar os aspectos emocionais. Então, todas as vezes que eu deixo as minhas emoções em segundo plano, eu estou potencializando a possibilidade de um adoecimento. E assim, para quem convive com outras pessoas e percebe uma situação, quer perceber os sinais, um fator muito importante é você perceber se essa pessoa começa a ter uma quebra da rotina, começa a ter desinteresse pelas coisas que antes eram prazerosas e que ela fazia com tranquilidade, com alegria, com leveza, e agora começa a se tornar um peso, começa a ser algo difícil de executar. Outro ponto importante é a agressividade e a dificuldade de comunicação. Então, pessoas que estão emocionalmente desorganizadas, elas tendem a ter uma expressão, uma comunicação mais agressiva, porque muitas vezes elas não conseguem elaborar esse sentimento para falar. Então, eles são mais agressivos na forma de se expressar, de se comunicar. E acabam tendendo também ao isolamento. E aí é importante perceber também diminuição do cuidado pessoal, quando você percebe que a pessoa já não tem mais aquele mesmo interesse na manutenção do seu próprio corpo, da sua imagem, esse desinteresse. Começa a ficar com a autoestima lá embaixo, né, como a gente fala. Começa a não querer mais ter essa relação tão próxima consigo mesmo. O afastamento dos grupos sociais e familiares também, né, são indicativos, além também de comportamentos que são canalizadores. Por exemplo, você perceber que a pessoa começa a canalizar todas as suas emoções para um determinado comportamento, como, por exemplo, comer demasiadamente, dormir demasiadamente, para que alivie, para que passe, além das falas relacionadas à desvalia, como estou cansado dessa vida, estou exausto, eu não consigo fazer nada. Reclamações, lamentações, frustrações, né? Principalmente relacionados a si mesmo. Então, essas falas, esses comportamentos, eles são indicativos de que alguma coisa pode estar desorganizada. E aí é o momento da gente começar a trabalhar o que a gente chama de um processo de psicoeducação, de uma cultura de saúde mental. É começar a falar sobre esses temas, é trazer a saúde mental realmente para o dia a dia, é trazer a saúde mental para as vivências familiares e mostrar que a saúde mental é a base da nossa vida. Se eu não estou bem emocionalmente, eu não consigo me desenvolver nas outras áreas. Eu não vou ser um profissional bom, eu não vou ser um bom pai, uma boa mãe. Então, trazer esse diálogo, construir uma cultura de saúde mental faz com que as pessoas se percebam, faz com que as pessoas se aproximem da necessidade desse cuidado com as emoções. Bom, normalmente a gente como leigo, quando percebe que um colega, que um familiar está com um comportamento diferente, está com um problema, ou fazendo essa análise que é o nosso tema e pauta central de final de ano, fazendo esse balanço, se sente frustrado, triste, às vezes até chora conversando com a gente, o que o outro pode fazer? Porque, como leigo, eu acho que a gente pode ajudar também. Além de profissional como você, né, da gente incentivar a pessoa a procurar um psicólogo, a fazer algum tratamento, e de repente até depois queria que você falasse do uso de medicações, né? Porque tem muita gente que
compra às vezes esses remédios naturais ou aqueles que, não, é só para relaxar, vamos falar disso também. Mas primeiro eu gostaria que você falasse da contribuição coletiva, né? O que o outro pode fazer? Excelente. Então, assim, eu costumo sempre falar isso, e eu falo isso em aulas, em palestras e até dentro do próprio consultório, que a melhor forma de a gente ajudar alguém é sendo ouvido. É sendo ouvido. Às vezes as minhas respostas e os meus direcionamentos não vão fazer sentido para o outro. Sim. Então não adianta eu dizer, faça isso, é isso, aquilo. Mas seja ouvido, seja abrigo, acolha, dê um abraço, esteja perto, mesmo, ainda que em silêncio. A gente tem mania de dar opinião, Isso. falando bem no popular, na vida alheia, né? Um colega vem falar alguma coisa pra gente, desabafar, falando por nós, eu acho que você deveria fazer assim. Isso. Não é bom você fazer desse jeito. A gente fica se espelhando, né? Isso. Só então que a doutora está dizendo que o melhor é a gente melhor ouvir do que opinar, né? Isso, porque quando eu opino, quando eu dou um direcionamento, eu falo baseado nas minhas próprias experiências. Exato. E às vezes não faz sentido para o outro. Então é melhor que você seja ouvido, que você seja abrigo, que você esteja perto. E principalmente, entenda que toda dor merece ser respeitada. Então, por mais que para quem está ouvindo não seja uma dor tão significativa, mas respeite, porque para o outro é significativo. E aí você pode começar realmente a direcionar e dizer, olha, essa sua dor é relevante, essa sua dor é forte, ela tem te causado prejuízo, então vá em busca de ajuda. Não despreze. Nunca coloque em segundo plano as questões emocionais. Que é pequeno para uma pessoa, né? Pode ser grande para Pode ser grande para mim. É só eu sei o que eu estou sentindo ou o que aquilo faz para mim. E de repente vice-versa, né? A gente também pode fazer um cavalo de batalha, né? Exagerar muito do problema e às vezes ele não é tão grande assim. Isso. Então é melhor um profissional cuidar, né? Mas a gente pode ajudar ouvindo, né, doutora? É sempre bem melhor. É sempre muito bom poder falar e ser ouvido, né? O pior de falar é é alguém que não valoriza o que eu estou falando. Então, se você convive com alguém que sofre, pare, escute realmente, olhe para essa pessoa, esteja ali entregue naquele momento em que a pessoa quer falar. Muitas vezes ela não quer uma resposta, ela quer poder falar e se sentir acolhida. É que nem um idoso que conta para você várias vezes a mesma história, né? Uhum. Às vezes a gente fica assim, meu Deus, já me falou isso. Não, é para falar assim. Sim. E aí, né? Você sabe que já ouviu, mas para ele quer contar, é a história da vida dele. Uhum. Bom, voltando aqui para a nossa pauta específica de todo esse reflexo, de toda essa reflexão que a gente faz, e já perguntando da questão do tratamento. Se a gente se sente muito triste, às vezes a pessoa até mora só, né? Uhum. E faz essa reflexão e está nesse momento melancólico, ela pode utilizar por exemplo, vou dar um exemplo, vai passar o final de ano sozinho na sua casa, num lugar que não queria, enfim, a pessoa está frustrada mesmo, ou até está com a família, mas quer ficar isolada e quer utilizar algum medicamento ou algum medicamento natural, não digo nem medicamento, mas fazer o uso, né, de alguma indicação natural, né, que não seja indicada pelo médico. Vou tomar só esse calmante aqui para eu poder relaxar e dormir, não quero passar a noite de ano novo com festa. Eu já mais ou menos imagino sua resposta, mas é porque essas dúvidas sempre pintam, né? É recomendável, mesmo não sendo, fazendo parte da alopatia, um remédio homeopático, um chá, enfim? Então, nós entendemos que toda medicação ela precisa ser bem prescrita. A medicação ela é sim um auxiliar importante quando a gente está dentro de um processo terapêutico, de um tratamento, mas ela nunca deve ser tomada ou administrada por conta própria, ainda que seja uma medicação natural. E aí, assim, de repente você está sozinho, você está se sentindo mal, está triste, utiliza de outros recursos, de repente escrever ajuda a aliviar, escrever ajuda a você organizar os seus pensamentos. Então, utiliza da escrita, entre em contato com alguém, você não está perto da sua família, mas faz uma ligação, faz um contato, ou aproveita esse tempo para meditar, ler alguma coisa, assistir algo que pode nutrir positivamente as suas emoções. Mas a estratégia da medicação, ela realmente é uma estratégia muito perigosa. E ela só deve ser utilizada quando há realmente uma orientação médica. Pronto. Não é recomendado mesmo, não, né? E por fim, gostaria, já que nós estamos no final de ano, estamos falando de reflexão, né, que você deixasse aí para aquelas pessoas que realmente
estão se sentindo, se enquadrando aí nesse grupo que nós colocamos aqui, acham que estão frustradas, aliás, por não ter realizado tudo que elas realizaram. Você, como especialista no assunto, qual a orientação que você dá para essa pessoa para já começar o ano bem, procurando se tratar, se cuidar, enfim, qual a orientação básica que você está para quem nesse momento está assistindo a gente e está dizendo que nada, eu realmente não realizei nada, a minha vida não está bem, eu não estou bem. O que você teria, doutora, para falar para essa pessoa? Pronto, eu diria que coloque em primeiro lugar as coisas primeiras. Primeiro as coisas primeiras. Então, assim, invista em saúde mental, invista no seu cuidado individual, porque quando você cuidar das suas emoções, você vai ver os outros aspectos da sua vida fluírem. E segundo, eu costumo dizer que a nossa ansiedade, a nossa autocobrança sempre vai nos fazer pensar que a gente ainda não está pronto, mas o momento da gente iniciar é sempre o hoje. Hoje é o melhor dia para você ser feliz, hoje é o melhor dia para você começar o cuidado com a sua saúde mental, então não deixe para amanhã. Comece realmente hoje a tomar essa decisão e a compreender que nós vamos iniciar a base da nossa vida através das nossas emoções e dos nossos pensamentos. Muito bom, muito obrigada. E gostaria que você deixasse seus contatos. Certamente sei que você é uma profissional que faz atendimentos. E aí também o seu Instagram, suas redes sociais. Fique à vontade. Pronto, então, para quem quiser entrar em contato, o meu Instagram é @psianamoemaevelyn, com M no final. Então, lá no Instagram continua esse diálogo quase que diariamente. E também lá tem o endereço, telefone do consultório para quem desejar. @psianamoemaevelyn. Muito obrigada, doutora Ana Moema. Foi muito interessante, gratificante e também, é claro, fiquei muito mais informada com o seu conhecimento. É muito bom sempre a gente ouvir mais sobre os diversos assuntos. Um bom dia para você. Obrigada. Tenho certeza que a Vanusa vai lhe convidar outras vezes ainda para vir aqui. E bom ano novo. Obrigada.